Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos já iniciar aqui a mais uma aula de matemática. Tem como tema receitas e preços. Bom, nós vamos iniciar a aula pela retomada do conteúdo, que é a correção das atividades das páginas 59 a 61 da apostila e página 46 do caderno de atividades. A segunda questão dizia assim: observe a figura desenhada sobre uma malha de 7 linhas, com 7 quadrados em cada linha. Observe também as malhas 1, 2 e 3 a seguir. Então, nós temos aí o modelo, certo? E depois nós temos mais 1, 2 e 3 para vocês responderem algumas perguntas sobre eles, certo? Então, vamos lá. A primeira imagem está mostrando aí uma deformação. A número 1 aí, a redução. E a número 2, uma deformação também. Converse com seus colegas e professor sobre suas observações e depois responda as perguntas. Letra A. Como é a malha 1? Compare-a com a original, verificando os números de linhas e de quadrados e o tamanho dos lados dos quadrados. Então, observando aí a malha 1, que é essa daqui, que é a redução, né? Por que redução? Porque diminuiu o tamanho, certo? Então, o que é que a gente pode ter observado aí nessa malha? Então, vamos lá. A malha 1 tem 7 linhas, com 7 quadrados em cada linha. A medida dos lados dos quadradinhos é a metade da medida dos lados dos quadrados da malha da figura original, certo? E as malhas 2 e 3, como são? Então, olhando para as malhas 2 e 3, vamos responder aí. Na malha 2, a largura dos retângulos é igual ao lado dos quadrados da malha original. E a altura é a metade dessa medida. Na malha 3, a altura dos retângulos é igual ao lado dos quadrados da malha original. E a largura é a metade dessa medida. Ambas têm 7 linhas, com 7 retângulos em cada linha. Então, dá uma paradinha aí no vídeo, observa se vocês também conseguem observar essas características de cada uma da figura, de cada uma dessas malhas, tá certo? Olha se foi realmente isso que vocês observaram também, certo? Dando continuidade ainda na mesma questão, tem a letra B, que diz assim: você vai copiar a figura original nas malhas. Então, você vai copiar a figura original numa malha, certo? Então, ele diz assim: como você acha que serão as figuras em cada malha? Aí é com vocês. O que é que vocês acham? Como vai ser essas figuras em cada malha? Depois de copiar, indique em cada uma o tipo de transformação que ocorreu. Então, você ia transferir para uma malha quadriculada e depois você ia indicar qual foi o tipo de transformação que ocorreu. Houve uma redução, né? Ou houve uma deformação? Na letra C, diz assim: esses são os telhados da casa no modelo e nos desenhos 1, 2 e 3. Cada um foi aumentando sem deformar para facilitar as medições dos ângulos. Então, nós estudamos alguns tipos de ângulos, né? O ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Então, ele está mostrando aí para vocês um ângulo, certo? Aí ele diz assim: destaque o medidor de ângulo do material de apoio. Então, lá no material de apoio, vocês iriam destacar o medidor de ângulo, certo? Então, ele diz assim: os ângulos marcados em cinza no medidor são iguais e medem a metade de um ângulo reto. São ângulos de 45 graus. Gente, nós estudamos o ângulo reto, é isso? Que é o ângulo que se forma por duas retas, é isso? Só mostrando aqui para vocês duas retas assim,
Então, aqui se forma o ângulo de 90 graus. Esse aí, ele é a metade do ângulo de 90 graus. Então, 90 dividido por 2, que é igual a 45. Então, esse ângulo aí é o ângulo de 45 graus, que é o ângulo agudo, né? E quando ele é maior que 90 graus, é o ângulo obtuso. Compare os ângulos marcados nos telhados com o ângulo de 45 graus. Converse com sua turma e com seu professor sobre o que observou em relação aos ângulos. Depois, confira se o texto abaixo explica o que vocês conversaram. Então, vamos dar uma olhadinha se realmente o que diz aqui nessas linhas foi o que a gente observou, né, nos telhados, nos ângulos. Então, os ângulos dos telhados do modelo e da malha 1, que são desenhos feitos em malhas quadradas, são iguais a 45 graus. O ângulo do telhado desenhado na malha 2 é menor do que 45 graus. E o ângulo do telhado da malha 3 é maior do que 45 graus. Então, olhando aqui para a imagem, vocês poderiam observar isso que diz na questão. Então, na letra D, diz assim: no modelo, a altura da porta é igual à largura da janela. Então, está mostrando aí que a altura de uma porta, essa primeira imagem, é igual à largura de uma janela, nessa segunda imagem, certo? É o mesmo tamanho. E nos desenhos 1, 2 e 3, como é essa relação? Use a régua para conferir essa relação. Converse com sua turma e com seu professor e escreva sobre o que vocês observaram. Então, aí a gente iria observar, né, e responder essa pergunta da letra D, olhando as figuras 1, 2 e 3. Então, vamos lá. No desenho 1, a relação é a mesma, mas nos outros dois desenhos. No desenho 2, a altura da porta é a metade da largura da janela. No desenho 3, a altura da porta é o dobro da largura da janela, certo? Terceira questão. As ampliações são transformações que mantêm a aparência do modelo. Ampliar é a operação inversa de reduzir, ou seja, o desenho que fazemos fica maior do que o original. Veja como podemos fazer ampliações. Então, ampliar, né, é aumentar o tamanho, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Primeiro a figura original, depois a ampliação 1, né, já está maior, e a ampliação 2, que está ainda maior. É isso? Então, na letra A, diz assim: observe atentamente as ampliações. De que modo elas foram feitas? Então, observando essas ampliações, de que modo elas foram feitas? O que é que a gente pode observar? Depois de conversar com sua turma e seu professor, ajude a escrever um texto coletivo sobre o modo de fazer as ampliações e copie-o. Então, vocês iriam criar um texto, né? Aí no caderno, falando como a gente consegue ampliar uma figura, certo? Na letra B, complete as frases corretamente usando os termos a seguir. Se precisar conferir as medidas, use a régua. Um dos termos a seguir está sobrando. Então, vamos lá. Na ampliação 1, todas as medidas são o dobro das medidas da original. Na ampliação 2, todas as medidas são o triplo das medidas da original. A figura original tem todas as medidas iguais a 1/3 das medidas da ampliação 2. A ampliação 1 tem as medidas menores do que as da ampliação 2. A figura original pode ser considerada uma
redução das ampliações 1 e 2, certo? Então, verifiquem aí se vocês acertaram direitinho, né? Então, a palavra que sobrou aí, qual foi? Metade, né? Quarta questão. Recorte os algarismos da aba para distribuí-los aleatoriamente nos quadrinhos da adição a seguir. Registre ao lado todas as adições diferentes que é possível obter. Então, gente, aí é a quarta questão, que é do caderno de atividade de vocês, certo? Então, vamos lá para a resposta. No primeiro caso, o algarismo é 2. Então, quais são os números que a gente pode formar aí? As somas, né? 23 mais 58, 23 mais 85, 28 mais 35, 28 mais 53, 25 mais 38, 25 mais 83. No segundo caso, colocando o algarismo 3, começando com o algarismo 3. 32 mais 58, 32 mais 85, 38 mais 25, 38 mais 52, 38 mais 28, 35 mais 82. No terceiro caso, com o algarismo, começando agora com o algarismo 5. 52 mais 38, 52 mais 83, gente, aí, viu? 53 mais 28, 53 mais 82. 58 mais 23, 58 mais 32. E no quarto caso, o algarismo 8. 82 mais 35, 82 mais 53. 83 mais 25, 83 mais 52. 85 mais 23, 85 mais 32. Então, quantas adições diferentes você obteve? Então, a gente teve aí 24 adições diferentes. Qual é a chance de, ao montar uma adição nos quadrinhos da figura, se obter como resultado um número maior do que 100? Então, vamos lá. Todas as somas do quarto caso são números maiores que 100. Ao trocarmos duas parcelas de lugar, a soma continua sendo a mesma. Assim, todas as parcelas trocadas do quarto caso também resultam em números maiores que 100. A chance pedida será calculada assim. Então, a gente pode calcular dessa forma. Quantidade de soma maiores que 100, que foram 12, sobre a quantidade total de somas, que foi o total de 24, que dá igual a 12 24avos ou 1/2, né? A metade de 24 é 12, representa meio, metade. Quinta questão. Marina, Felipe e André foram ao cinema. Letra A diz assim: recorte as figuras de crianças da aba e colhe-as lado a lado sobre sua mesa, mudando as crianças de lugar, para saber de quantas maneiras diferentes eles podem se sentar um ao lado do outro no cinema. Usando a inicial do nome de cada criança, registre a seguir as diferentes possibilidades que surgirem. Então, vocês iriam trocando aí a posição das crianças, né? Observando a letra inicial de cada nome e vendo quantas possibilidades diferentes uma criança pode sentar ao lado da outra, certo? Então, vamos lá. Considerando as iniciais dos nomes das crianças, temos MFA, né? Pode ficar dessa forma, MAF, AFM, AMF, FMA e FAM, certo? Na letra B, diz assim: qual é a chance de, ao se sentarem lado a lado nas cadeiras, Felipe ficar no meio? Então, qual foi a chance de Felipe ter ficado no meio aí? Então, a chance foi 2 em 6, né? 2/6. Ou também pode ser a mesma coisa, 1/3, certo? Então, olhando aí na letra A,
nós temos 6 possibilidades e em 2 delas, Felipe pode ficar no meio. Não é isso? Bom, agora nós vamos resolver essa atividade que ficou faltando, certo? A resolução da página 62 da apostila. Então, vamos lá. Nas reduções e ampliações, os ângulos se mantêm iguais aos do original e as medidas de todos os comprimentos se modificam do mesmo modo. Ou seja, se usarmos o dobro de uma medida, todas serão multiplicadas por 2. Se uma medida for dividida por 3, todas serão divididas por 3, certo? Nas deformações, isso não ocorre, certo? Então, na quarta questão diz assim: destaque as malhas quadriculadas do material de apoio e faça a ampliação dessa figura dos 2 modos que aprendeu. Depois, cole-as em seu caderno. Então, você iria fazer uma redução e uma ampliação, né? Reduzir, diminuir a figura e uma ampliação, aumentar essa figura. Então, está mostrando aí para vocês 2 exemplos. A malha 1, né? E a malha 2. A malha 1 é uma redução, certo? E na malha 2, uma ampliação. Então, olha aí se vocês fizeram dessa forma. Quinta questão. Observe a figura modelo. Indique qual foi a transformação feita em cada figura e explique sua resposta. Então, nós temos aí um modelo, né? Essa figura aqui está em vermelho. Depois, nós temos a letra A, B, C e D, né? Que foi uma transformação feita em cada uma dessas figuras. Então, nós vamos observar a figura modelo e indicar qual foi a transformação feita. Então, na letra A, é uma deformação, aumentou a altura da figura, mas a largura permaneceu igual à da figura original. A gente percebe que na letra A, né, a altura da figura aumentou, né? Mas a largura permaneceu igual à da original, né? 3 quadrinhos. Na letra B. Na letra B é uma deformação também. Dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno da figura, certo? Apenas no contorno da figura. Letra C. É uma ampliação. Todas as medidas da figura foram triplicadas. E na letra D, é uma redução. Todas as medidas da figura foram divididas por 2, certo? Então, façam aí direitinho a de vocês para o vídeo, façam direitinho aí a de vocês para ficar da mesma forma. Questão 6. Use as malhas de linhas curvas do material de apoio para copiar o barquinho. Observe o efeito de usar quadrinhos com linhas curvas e cole-as em seu caderno. Então, lá no material de apoio, a gente pegaria aí, né, o barquinho e a gente iria observar o efeito de usar os quadrinhos com linhas curvas e colar em seu caderno. Na 1, a gente pode observar que as linhas elas estão onduladas, né? Dá para a gente perceber assim como se fossem as ondas, né? Da água, né? Onde o barquinho está. Já na segunda malha, a gente já vê na horizontal, né? Quer dizer, na vertical. E a gente já percebe que dá para a gente pensar que é o vento, né? Na vela do barco aí, ó. Dá para a gente olhar direitinho e observar, né? A diferença dos dois. Da malha 1 e da malha 2. Bom, agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, onde tem aí como tema receitas e preços. Então, vamos lá. Vocês sabem para que servem as receitas de culinária? É para que cada prato seja feito sempre do mesmo jeito, para que se possa provar novamente aquele mesmo gosto.
A receita de bolo a seguir, por exemplo, rende 18 pedaços grandes. Veja o que Gisele está dizendo. Então, Gisele diz, grande esse bolo. Quero fazer um que renda 6 pedaços. Então, aí, o bolo rende 18 pedaços grandes. Mas Gisele está dizendo que quer fazer um que renda apenas 6 pedaços. Gisele terá que usar uma quantidade menor de ingredientes, não é? Se esses ingredientes que está aí é para render 18 pedaços e ela só quer 6, com certeza ela vai ter que reduzir, né, os ingredientes. Será que se ela usar apenas 4 ovos e uma xícara de farinha, mantendo o restante como está, vai funcionar? Então, todos esses ingredientes, ela apenas diminuir os ovos e a farinha. E o restante dos ingredientes deixar como está. Será que vai dar certo? Então, isso parece uma deformação do bolo. Para que o bolo menor fique tão bom quanto o grande, é necessário fazer uma redução nas quantidades de ingredientes da receita. Essa redução é a mesma feita para as figuras. Se cortar um ingrediente pela metade, tem que cortar todos pela metade. Então, ela tem que diminuir todos os ingredientes, né? Se foi pela metade, todos os ingredientes também têm que ser diminuídos pela metade. E não só 1, 2 ingredientes, todos, né? Então, pergunta. Escreva a receita para Gisele, de modo que o bolo menor, de 6 pedaços, fique com o mesmo gosto daquele grandão de 18 pedaços. Então, da mesma forma que diminuiu nos 2 ingredientes, né? A gente vai diminuir também no restante dos ingredientes, tá bom? Como você fez para calcular as novas quantidades de ingredientes? Explique por que fez assim. Então, vocês iriam pegar os ingredientes aqui do bolo de chocolate, diminuir, né? Ela começou diminuindo, era 6 ovos, ela diminuiu para 4 ovos, né? 3 xícaras de farinha e ela só colocou uma xícara de farinha, né? E aí vocês iriam diminuir de todos os ingredientes da mesma forma. Lápis na mão. Para preparar 2 litros de refresco de caju para seu restaurante, a Milton usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Letra A. O refresco que ele fez para hoje está acabando e ele vai preparar mais 10 litros. A quantidade que ele vai preparar é 5 vezes a receita para 2 litros. Portanto, ele vai usar, então se é 5 vezes, então ele vai usar 1000 ml ou 1 litro. É isso? Ele vai multiplicar por 5. Então, 200 vezes 5, 1000. 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro de suco concentrado e 5 colheres de açúcar. Se era 1 colher de açúcar, vezes 5, que é 5 vezes a receita, então é 5 colheres de açúcar. Na letra B diz assim: ontem a Milton comprou uma embalagem com 8 garrafas de suco concentrado e pagou R$ 36. Hoje ele vai comprar 48 garrafas. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas afirmativas falsas. Então, primeiro, a Milton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem. Ele vai comprar 6 vezes de 36, de 8 garrafas para 48. Então, se a gente fazer a continha aí, a gente pode observar. Mostro já para vocês a continha, então é verdadeiro. A Milton vai comprar 6 embalagens iguais às de ontem, também verdadeiro. A Milton vai pagar 6 vezes o que pagou ontem,
também verdadeiro. Com o suco de hoje, ele fará 6 vezes mais refresco do que ontem. Então, aí tá falso, né? E a última, Hamilton vai pagar R$216. Então, se tem 36, né? Vezes 6, R$216. Na segunda questão, diz assim: em uma horta comunitária, há 6 canteiros como este. Então, nós temos aí um canteiro, onde as medidas do canteiro é 160 centímetros por 90 centímetros. Na letra A diz: quantos metros de arame serão necessários para cercar cada canteiro com 2 voltas? Então, vamos lá. 2 vezes 160 mais 2 vezes 90, que é igual a 500 centímetros. 500 centímetros é a mesma coisa, é igual a 5 metros, né? Então, 2 vezes 5 igual a 10. Então, serão necessários 10 metros de arame. Letra B. Calcule quantos metros de arame serão necessários para cercar todos os canteiros com 2 voltas. Então, se é 6 canteiros, 6 vezes 10 igual a 60. Então, será necessário 60 metros de arame. Na letra C, em cada canteiro serão usados 10 suportes de madeira. Por quanto você precisará multiplicar esse número para descobrir quantos suportes serão necessários para todos os canteiros? Então, será necessário multiplicar por 6 a quantidade de canteiros. Letra D. Para preparar a terra de um canteiro, uma pessoa trabalha durante 40 minutos. Quantas horas essa pessoa trabalhará para preparar todos os canteiros? Então, em um canteiro, ele demora 40 minutos. E nos 6 canteiros? A gente pode fazer dessa forma. 6 vezes 40 é igual a 240 minutos. 240 minutos corresponde 60 minutos menos 60 minutos é igual a 180 minutos, que corresponde a 1 hora. 180 minutos menos 60 minutos é igual a 120 minutos, 2 horas. 120 minutos menos 60 minutos é igual a 60 minutos, 3 horas. 60 minutos menos 60 minutos igual a 0. Então, ele trabalhará 4 horas. Terceira questão. Invente um problema que possa ser resolvido com redução ou com ampliação de preço, sem deformação. Faça 2 perguntas a respeito da situação e resolva em seguida. Então, aí vocês vão pegar o caderno de vocês, inventar um problema que possa ser resolvido com redução ou com ampliação de preço, certo? Sem deformação. E vocês vão fazer 2 perguntas a respeito da situação e responder essas perguntas no caderno. Aqui a sexta questão é um jogo, né, que vocês podem aí jogar com alguma pessoa da casa de vocês. O nome do jogo é Caçador de Números. E nós vamos aqui para a próxima página, que é a questão 7, onde diz: descubra o segredo e calcule mentalmente os números que completam as sequências abaixo. Escreva qual é o segredo em cada item. Então, aqui a gente iria descobrir o que é que está acontecendo em cada item. Se está aumentando, se está diminuindo, se está aumentando de quanto em quanto, certo? Se está diminuindo também de quanto em quanto. Então, na letra A, nós temos 604, 615. Então, a gente já percebe que está aumentando. 626, o próximo, 637, depois 648, depois 659. Então, aumentou de quanto em quanto? Então, somar 11 ao termo anterior. Então, está aumentando 11 em 11.
Na letra B, 788, próximo número 776. Então, a gente viu que aí já diminuiu. Então, próximo número 764, depois 752, 740, 728. Então, diminuir 12 do termo anterior. Então, está diminuindo 12 em 12. Na letra C, 1015, 1120. Então, aí já está aumentando. 1225, 1330, 1435, 1540. Então, aí, somar 105 ao termo anterior. Na letra D, nós temos 2.860, 2.740. A gente está vendo que também está diminuindo. Então, 2.980, 2.860, 2.740, 2.620, 2.500, 2.380. Diminuiu 120 do termo anterior. Então, parem aí o vídeo, preencham direitinho. Vamos dar continuidade. Na questão 8, caderno de atividades, diz assim: no gráfico a seguir, está representada a distância em quilômetros que o motorista de um aplicativo de transporte de passageiros percorreu durante os 4 primeiros meses desse ano. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro, março e abril. Cada carro, 250 quilômetros. Então, na letra A, diz aí, quantos quilômetros esse motorista percorreu em fevereiro? Então, vamos lá. Veja que o mês de fevereiro tem 6 carros indicados. Assim, basta a gente fazer 250, né, que é o quilômetro de cada um, e multiplicar por 6, que vai dar igual a 1.500 quilômetros. Então, a resposta, esse motorista percorreu 1.500 quilômetros. Então, gente, a gente vai parar aqui a resolução dessas atividades e vocês vão dar continuidade agora aí em casa, tá certo? Então, a agenda vai ser das páginas 49 a 52 do caderno de atividade, certo? Qualquer dúvida, vocês vão me procurar no privado. Obrigada aí pela atenção de vocês, bons estudos e ao terminar as atividades, vocês lembram de mandar foto para mim no privado, tá certo? São bons estudos e até a próxima aula.